O comunismo vai parar a igreja? Por que tanto se fala em comunismo, em perseguição, que o tal comunismo vai parar a igreja ou que a igreja deve ter cuidado e negar e ser oposto ao comunismo, porque estamos debaixo de uma ameaça, não só no Brasil, mas em todo o mundo? Bom, é bem verdade que se você chegar em algumas pessoas hoje e perguntar para essas pessoas o que é comunismo, você pode ter certeza que essa pessoa vai patinar e não vai conseguir explicar o que é comunismo. Se você quiser entender mais sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou ajudar você a entender sobre isso. Antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Se você está chegando agora, eu não vou pedir para você se inscrever agora, para deixar like, só no final do vídeo. Se você gostar, se esse vídeo te ajudar, aí você fica à vontade de ajudar a gente, apoiar o nosso trabalho a continuar aqui no YouTube, tá certo? Então vamos lá, que assunto tão delicado é esse, que assunto tão difícil é esse de falar, que é sobre comunismo? Há mais de 6 anos eu saí do Brasil. Eu desisti de morar no Brasil porque eu queria tentar uma vida melhor para minha família. Hoje, atualmente, estou morando em Portugal, que fica dentro da Europa. E depois que eu saí do Brasil, eu comecei a conhecer uma cultura completamente diferente, eu conheci uma sociedade completamente diferente, e o que eu pude observar também foi o sistema de governo, que é completamente diferente do Brasil. E quando eu comecei a observar a questão da política aqui em Portugal, não só em Portugal, mas também em outros países da Europa, eu comecei a ver que algumas coisas não faziam sentido de tudo aquilo que eu aprendi no Brasil, de tudo aquilo que eu vi no Brasil, que inclusive eu também ia nas redes sociais e falava sobre certos assuntos que agora eu pude ver que eu estava enganado e eu não estava falando com propriedade e também informação. E posso afirmar com toda certeza que a maioria das pessoas estão confundindo a questão de ser de direita, ser de esquerda. As pessoas estão confundindo com a questão de comunismo, estão confundindo a questão de autoritarismo e também a questão de radicalismo político. E como no Brasil a maioria dos políticos tem um discurso enganador para manipular, para fazer a mente das pessoas seguirem as suas ideias, para quê? Qual é o objetivo? Conseguir o voto, conseguir sentar na cadeira do poder. E o que eu posso afirmar aqui de toda certeza é que nenhum político no Brasil, eu posso dizer isso com toda certeza, e você pesquisando você vai chegar a essa mesma conclusão. Não existe nenhum político no Brasil hoje, pelo que eu conheço dos políticos brasileiros, que queiram, que desejam o comunismo para o Brasil. Por quê? Porque na ideia comunista, que é uma ideia que nunca deu certo, que nunca chegou ao seu ápice, nunca se concluiu, em nenhum país nunca se conseguiu concluir essa ideia, este objetivo chamado comunismo. Já começando pelo entendimento que no comunismo, no seu real sentido do que é comunismo, uma sociedade que vive o comunismo, essa sociedade não tem governo e não tem Estado. Você conhece algum país que não tenha governo, que não tenha Estado? Eu particularmente não conheço, ou seja, não existe nenhum país comunista. Apesar que alguns partidos se dizem comunistas. Alguns partidos têm ali a sigla, tem o título, Partido Comunista, como é o caso da China e outros países. Mas quando você vai estudar a respeito da economia desses países e como eles vivem, logo você percebe que não é um país comunista, mas sim socialista ou ditadura militar, que tem um modelo de governo unido às forças militares ou às forças do exército para implantar uma ditadura no país. Esses países não são comunistas, esses países são países que têm uma ditadura militar, e isso são coisas completamente diferentes. Na teoria de Marx, o que é que ele queria? Ele queria uma coisa que praticamente é uma utopia, é uma ilusão, é uma coisa que, como eu disse a princípio, nunca deu certo, nunca funcionou, e também acredito que pela mentalidade do ser humano nunca vai acontecer. Qual é a sociedade, qual é o país ou qual é o sistema político que vai querer uma sociedade sem governo, uma sociedade sem Estado, onde todos os meios de produção não tem dono, mas é de todo mundo, é de uma sociedade. E qual era o objetivo, qual era a ideologia de Marx quando ele idealizou essa questão do comunismo, que inclusive é uma teoria que já é antiga, já existe há muitos anos, inclusive na Bíblia você vai encontrar sociedades que viviam em um sistema comum, onde tudo que tinham eles viviam em comum, como era o caso da igreja primitiva, que não era uma sociedade por completo, mas tratava-se de um grupo de pessoas que viviam todos
em comum. A ideia de Marx seria exatamente isso, onde os meios de produção não pertencem ao Estado e nem pertencem a nenhum meio privado. Ou seja, os meios de produção seria algo público, onde todo mundo teria o poder de administrar e tudo que se recebe, tudo que se tem de lucro nessa sociedade seria dividido entre todos aqueles que trabalham nestes meios de produção. E na teoria, que claro, sendo uma teoria bonita, mas nunca deu certo e nunca vai dar certo, não existiria diferenças de classe social. O que difere a classe social dentro dessa teoria não é o que a pessoa tem de poder aquisitivo, mas em qual lugar a pessoa está, se ela é o empregado ou se ela é o dono do meio de produção. E na teoria de Marx, o que é que ele queria? Ele queria combater essa questão da desigualdade. Seria uma sociedade com igualdade social, não teriam diferenças de classe social. Ou seja, este comunismo nunca aconteceu e com certeza nunca vai acontecer. E muito menos os políticos vão querer isso, porque com certeza eles vão perder as suas mamatas, vão perder o seu poder e eles não poderiam mais ganhar tanto dinheiro em cima das costas de quem trabalha para manter uma sociedade de pé. Com certeza eles mesmos nunca vão querer isso. Agora, qual é o problema? O problema são as pessoas que aderem a uma ideologia com um senso de autoritarismo. O que é autoritarismo? O autoritarismo é algo completamente diferente da autoridade. Inclusive, tem pessoas que são da igreja, que são cristãs, que até mesmo são pastores, são líderes de algumas igrejas, de algumas denominações, e essas pessoas elas não têm a autoridade de Deus. Você vê que tem um autoritarismo que vem de cultura, que vem de costume. O que é o autoritarismo? É diferente da autoridade, que é o tipo de pessoa que não aceita a ideia contrária. É o tipo de pessoa que não aceita a opinião contrária, ou seja, é aquilo que eu penso e acabou. Que não quiser fazer, que vai embora, mas se ficar, aqui é do meu jeito. E no caso da política, quando em uma sociedade existe este autoritarismo, é aqui que mora o grande problema. Porque são sistemas que não vão aceitar a oposição, e foi aqui que aconteceram revoluções, mortes, guerras e até os dias em que vivemos, estamos vivendo guerras, estamos vivendo problemas, pessoas contra pessoas, discussões e mais discussões, partidos contra partidos por causa do autoritarismo. Inclusive o Russo Lenin foi um comunista, que no caso aderiu à ideia de Marx e se tornou uma pessoa autoritária. No caso, Lenin foi responsável por mortes extremas, por guerras, foi responsável por situações que no caso sangue foi derramado por conta de uma ideologia através de uma pessoa autoritária que não aceitou nenhum pensamento contrário, não aceitou opinião contrária e quis à força, de forma extrema e radical, implantar a sua ideologia. Em toda a história, pessoas sempre morreram por causa do autoritarismo. Caim matou Abel por causa do autoritarismo. Caim não aceitou que Abel era diferente. Em toda a história você sempre vai ver esse problema. Você vai ver guerras, você vai ver pessoas contra pessoas, pessoas se odiando por causa do autoritarismo. E o mais triste nisso tudo é ver igrejas que não estão debaixo de autoridade, mas estão debaixo de autoritarismo, onde seus líderes pregam, ensinam de uma forma como são os donos da verdade. Só eles estão certos. E tudo que contrariar aquilo que eles querem, eles aplicam doutrinas severas e em alguns casos, algumas pessoas podem até ser excluídas da igreja porque não aceitam estar debaixo de tais regras. E o que tem a ver comunismo com igreja? É aqui que muitas pessoas confundem a questão de ser conservador e ser progressista. O que é uma pessoa conservadora? O conservador, no caso dos cristãos, que não tem como um cristão ser progressista, o fato de ele conservar valores, conservar princípios. E o que é a pessoa progressista? É a pessoa que aceita as mudanças, é a pessoa que está sujeita, ele não se importa com as quebras de valores quando o assunto é aborto, legalização de drogas, casamento de pessoas do mesmo sexo e por aí vai. Tudo aquilo que a Bíblia ensina que está errado. O cristão ele é conservador, ele defende os princípios, ele quer viver os valores que a Bíblia ensina. E isso não tem nada a ver com a questão de comunismo. Isso tem a ver com questão de conservadorismo e progressismo. Vocês estão conseguindo entender? Esse vídeo está te ajudando? Então já está na hora de você se inscrever no canal, tá certo? Ativar o sininho das notificações e por favor, deixa um like, deixa um joinha, porque isso vai fazer o vídeo alcançar mais pessoas e mais pessoas vão entender sobre o assunto e com certeza isso só vai ajudar muita gente a entender melhor sobre a sua fé, sobre as suas crenças. Aí eu pergunto, o que tem a ver uma coisa com outra? Como é que uma ideia que é uma utopia, que nunca deu certo e que nunca vai dar certo,
vai ameaçar a igreja. Qual é a perseguição que a igreja pode passar? É uma perseguição diante da imoralidade, é uma perseguição diante de pessoas autoritárias, pessoas que são de fato levantadas por Satanás para perseguir a igreja, como foi no princípio e sempre vai acontecer. E por que algumas igrejas e alguns cristãos podem sim ser perseguidos? É que da mesma forma que pode ter um autoritarismo da parte do Estado, que vai ser contra a religião, também pode acontecer a questão do autoritarismo religioso, onde uma igreja não aceita que a sociedade não seja cristã, ou não aceite que a sociedade viva os prazeres da carne, que viva imoralidades e que viva a iniquidade. Então essas igrejas deixam de assumir um papel de igreja de Cristo, onde se prega o amor, onde se ensina o amor de Deus, o evangelho de Cristo, para trazer uma questão de radicalismo gospel, radicalismo religioso, como se o Estado, o governo, tivesse a obrigação de implantar um cristianismo na sociedade. E para quem conhece a história da igreja sabe que isso aconteceu lá nos tempos do Império Romano, através do imperador Constantino, e isso não deu certo. O que é que se resultou? Mortes. Todas as vezes que o radicalismo, o autoritarismo toma a frente, o resultado é guerra, o resultado é sangue sendo derramado, o resultado é mortes. A igreja pode ser perseguida? Pode estar debaixo de ameaças? Sim, pode. Mas não é o comunismo, gente. Não vamos confundir uma coisa com outra. O que vai acontecer daqui para frente? É que tudo está sendo encaminhado, está tudo sendo direcionado para um novo modelo de governo. Que governo será esse? É o governo do anticristo. Gente, vamos ler a Bíblia. Qual é a dificuldade que nós temos em estudar, em ler, em pesquisar? O que está para acontecer é Jesus voltar, é o anticristo tomar a frente do governo desta terra. A gente está caminhando para uma religião única, moeda única, e o próprio sistema causa esse caos na sociedade, joga uns contra os outros, direita e esquerda, querem que briguem, querem que tenha guerras, eles querem que tenha confusão porque o próprio anticristo precisa deste caos para vir com a promessa de prosperidade, com a promessa de paz. E mesmo que tenha governo anticristianismo, mesmo que tenha um autoritarismo da parte do governo, mesmo que surjam ideias contra a igreja, gente, a igreja não vai parar, nada vai parar a igreja. Jesus disse, esta é a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que a gente está lendo a Bíblia? Será que a gente está estudando? Será que a gente está lendo sobre as profecias do Apocalipse? Se eu pudesse dar um conselho para todos os pastores, se eu pudesse dar uma sugestão para todos que pregam, por favor, gente, vamos estudar, vamos pesquisar mais. A gente está escutando cada coisa que a gente fica assim, meu Deus, de onde é que essa pessoa tirou isso? Gente, o evangelho ele não tem que ser apresentado em forma de medo, colocando medo nas pessoas, fazendo com que as pessoas tenham medo de Deus, com medo de ir para o inferno. Gente, isso não é cristianismo. O cristianismo ele não gera medo em nós, o cristianismo gera paz. O cristianismo gera alegria, gera o prazer de servir a Deus, entendendo quem é Jesus, entendendo o que é o Evangelho. E nós temos a Bíblia como regra de fé, como manual para entender as coisas. O que é que esse povo está lendo? O que é que esse povo está ouvindo? Gente, a gente não pode ir na conversa um dos outros. A gente não pode se tornar um povo ignorante, que só fala asneiras, que só fala coisa que não existe, que não tem nada a ver, gente. Eu acredito em nome de Jesus que Deus está levantando pessoas com entendimento, com sabedoria, com inteligência, para compreender qual é o tempo que a gente está vivendo, o que é que vai acontecer, como é que a Bíblia vai se cumprir. Nada pode parar a igreja de Jesus, nada pode deter a igreja, nada pode ir contra a palavra e as promessas que Deus fez para o seu povo. Não são homens, não são políticos, não é sistema econômico, não é nada relacionado a este sistema terreno. O próprio Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Para quem está esperando, para quem tem esperança no sistema humano, infelizmente está enrolado e vai ficar aí pneu da cabeça, perdendo tempo com coisa desnecessária e com certeza vivendo um filme de terror na sua cabeça. Mas para quem lê a Bíblia, para quem entende o que é Evangelho, para quem está esperando a volta de Jesus e sabe que o melhor, que a plenitude dos tempos está chegando para aqueles que se arrependeram, para aqueles que se decidiram andar com Deus, pode ter certeza que está com a alma tranquila, o coração em paz, com alegria no coração e com esperança que algo melhor Deus tem preparado para todos nós.
Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você quer mais conteúdo como esse, se você quer entender mais sobre tudo que a gente falou aqui, deixa aqui um comentário, deixa aqui a sua dúvida, porque nós estaremos aqui sempre trazendo vídeos para abençoar a sua vida. E olha, não se esqueça, se você não se inscrever no canal, não ativar o sininho das notificações, você vai perder os próximos conteúdos. E não esquece de deixar aquele joinha para ajudar o nosso canal, os nossos vídeos chegarem em mais pessoas. Que Deus te abençoe, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.